pai mudar, quando minha mãe mudar, quando meus filhos mudarem, aí eu vou mudar. Aí eu vou começar a fazer uma reforma, aí eu vou ser uma pessoa mais feliz, aí eu vou ser uma pessoa mais caridosa. Não. Se você atrelar a tua vida a terceiros, você vai deixando a vida te levar, vida leva eu, e sinto muito, mas vai ser uma série de reencarnações para você, até você aprender que quem tem que controlar a tua vida, quem tem que segurar as rédeas da tua vida é você. Porque você tem o livre-arbítrio. Você vai ser responsável pelas consequências do que você está fazendo. E é por isso que os nossos mentores não chegam no nosso ouvido e falam, ó, faz isso. Porque se eles chegassem e falassem isso, eles seriam os responsáveis pelas nossas ações. Quando não são. Nós somos responsáveis. Ah, mas fulano de tal me disse para fazer isso. Mas quem fez? Você. Você que tomou a decisão. Quem é responsável? Única e exclusivamente você. Se você não quisesse, você não teria dado ouvidos ao fulano. Mas eu já fiz uma volta. E voltando à pergunta de Kardec, que ele pergunta qual o meio mais prático, qual o meio prático mais eficaz do homem se melhorar, os espíritos respondem. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec deve ter olhado para os espíritos e falado, poxa, isso que vocês têm para me falar? Mas aí, como Kardec era uma pessoa bem insistente, ele perguntou. Ele complementou a pergunta, né? Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em que cada um conheça-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como que eu posso conhecer a mim mesmo, então? Já que essa é a fórmula para eu ser uma pessoa melhor? E ninguém mais, ninguém menos que Santo Agostinho vai responder essa questão. Imagine, acionaram Santo Agostinho para responder isso. E Santo Agostinho ele vai fazer uma redação para responder essa questão. Eu vou dar uma resumida e vou ler uma parte mais importante, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Então, Santo Agostinho ele vai dar aquela resposta que provavelmente vocês já escutaram em algum lugar, que ele fala que ele, no processo de autoconhecimento dele, ele toda noite, quando ele deitava na cama dele, ele parava e revia todas as ações que ele tinha feito no dia. Se essas ações se ele colocasse essas ações nos ombros de terceiro, por exemplo, se fulano de tal tivesse feito essa ação comigo, eu teria achado bom? Essa ação teria me beneficiado? Eu teria sido uma pessoa, eu teria me sentido feliz com aquela ação? Se a resposta for sim, muito provavelmente o teu dia foi carregado de ações que fizeram bem a outras pessoas. Ou seja, você está no caminho certo. Se a resposta fosse não, aí seria o caso de você rever as suas ações e rever o que você estava fazendo no dia. Então ele vai dar todo esse exemplo numa linguagem bem mais bonita do que eu falei aqui, né? Mas aí ele vai responder. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivos agistes em dadas circunstâncias. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis, se feita por outrem, se praticastes alguma ação que não ousarias confessar, perguntai isso a si mesmo. Se aprouver a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos? Ou seja, como que você está levando a tua vida? As tuas ações são dignas? As tuas ações, se você morresse agora e chegasse lá no céu, nas portas do céu, e chegasse um mentor e te perguntasse, e aí meu filho, e aí Maria, como é que foi a tua vida? O que você tem a me dizer? Você tem alguma coisa que se arrepende? O que você tem a me dizer? Qual seria a resposta? E é isso que Santo Agostinho nos propõe a pensar toda noite. Se hoje, nesse momento, eu voltasse para o mundo dos espíritos, eu me sentiria bem? Eu teria cumprido o que eu me propus? Eu seria digna de reprovação ou não? Dependendo da resposta, a gente vai dosando a nossa caminhada. E novamente, essa passagem de Santo Agostinho vem muito de encontro com a segunda leitura. Que a vida, ela não acontece amanhã,
ela não aconteceu ontem, ela não vai acontecer no futuro. Ela está acontecendo agora. Então, o nosso processo de autoconhecimento, de autoaprendizado e de reforma tem que acontecer agora. Tem que acontecer nesse momento. Não é deixar para depois, não é deixar para amanhã, não é esperar que terceiros comecem para daí eu começar, ou depositar a minha experiência, ou a minha esperança, ou, enfim, no meu pai, na minha mãe, no meu marido, na minha esposa, nos meus filhos, que eles têm a jornada deles, o caminho deles, e eu tenho que seguir o meu. Que quando a gente chegar no mundo espiritual, eles não vão mais ser meus pais, eles não vai ser meu marido, não vai ser minha esposa, e cada um vai ter que prestar contas do que fez aqui. E não vai adiantar falar, não, porque, mas eu fiz isso porque meu chefe mandou. Eu fiz isso porque fulano mandou. Os espíritos vão olhar pra ti e vão falar, pô, e daí? Que daí que fulano te mandou? Quem fez foi você, quem vai pagar é você. E Santo Agostinho continua na redação dele, né? Ele fala, aquele, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se, perscrute a sua consciência, a fim de extirpar de si as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Então, e nessa fala de Santo Agostinho, que ele nos coloca como um jardineiro, que a nossa vida é o nosso jardim, e que nós temos que cuidar desse jardim, que nós temos que arrancar as ervas daninhas, ele vem carregado de uma fala de que esse processo é um processo que tem que ser feito com cuidado, com amor e com atenção. Porque a erva daninha você vai lá e arranca pela raiz. Não adianta você pegar a tesoura e cortar, porque amanhã ela já cresceu o dobro. Então você tem que ir lá e arrancar. E também não adianta você ir lá com uma patrola no jardim para arrancar a erva daninha. Vai adiantar, vai. Mas assim como o pedreiro, você vai quebrar a casa inteira. E as consequências para você pôr a casa em ordem, pôr o jardim em ordem, vão ser muito piores. Você vai perder muito mais tempo pondo tudo em ordem, consertando aquilo que você quebrou e que já estava mais ou menos fixo, que já estava mais ou menos bom, do que se você for ali com cuidado e for assertivo no que você está fazendo. Por isso que o processo de reforma íntima, de aperfeiçoamento, de transformação, de evolução, ele está muito conectado com o nosso autoconhecimento. Porque a partir do momento que você sabe aonde você precisa melhorar, você vai e age exatamente onde você precisa melhorar. Você não vai como um cego tateando tudo, quebrando tudo, destruindo tudo, quando na verdade você tem um foco para atingir. E esse é o processo do autoconhecimento. Esse é o processo que nós temos que pensar em fazer, que nós temos que aplicar e aplicar nesse momento. Não adianta pensar que é um processo que vou deixar para depois, que não tem necessidade agora. E mais do que isso, é um processo que a gente tem que fazer com amor. Porque o jardim que a gente está cuidando, a casa que a gente está cuidando, é a nossa. A gente pode passar patrola, quebrar tudo. Mas se imaginem fazendo isso na casa de vocês, no jardim de vocês. Isso vai causar muita dor, isso vai causar muito sofrimento e isso vai causar uma série de consequências. Então o processo ele é feito de forma lenta, ele é feito de forma gradual. E novamente, é por isso que a gente tem reencarnações em cima de reencarnações. É por isso que Jesus veio ensinar o amor. É por isso que Jesus não chegou com os pés na porta e falou, olha, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês, olha, pelo amor de Deus. Não, ele veio ensinar com amor. Ele trouxe parábolas. Por que ele trouxe parábolas e não falou diretamente sobre reforma íntima, sobre amor, sobre perdão, sobre caridade? Ele podia ter feito. Imagine um ser espiritual do nível de Jesus, a inteligência que a criatura não tinha. Ele podia ter dito uma série de coisas de uma maneira mais clara. Só que até que medida nós, naquele tempo, entenderíamos? Nós não íamos entender. Então Jesus foi dosando. Jesus já tinha as respostas do que está acontecendo até hoje, se duvidar. Muito provavelmente ele sabe tudo que já ia acontecer. Ele tinha ciência. Mas ele ia falar? Não. Imagine o caos que ele ia causar se ele
mencionasse tudo o que a gente tem vivido. Eu não estou falando nem só de pandemia, estou falando todo o processo evolutivo da humanidade. Imagine o dano mental que ele ia causar nos seres, em nós. Então Jesus foi o maior jardineiro que a gente teve. Ele foi lá com maior amor, com maior paciência e arrancou erva daninha por erva daninha, aquelas que estavam a ponto de ser arrancadas, não qualquer uma, mas sim aquelas que estavam preparadas para ser arrancadas. E nós precisamos fazer isso na nossa vida. Não é simplesmente sair patrolando tudo. É parar e olhar e falar, não, essa erva daninha eu posso arrancar agora. Essa aqui eu ainda não estou preparado para arrancar. Vou deixar mais um pouquinho aqui, depois eu arranco. Porque imaginem que essas nossas imperfeições, elas são como muletas. Que a gente às vezes se apoia para justificar alguns dos nossos atos, algumas das nossas ações. E você, quando está de muleta, você se acostuma a andar com essas muletas. Se você tirar tudo de uma vez, a pessoa cai. E esse é o processo. E é exatamente esse exemplo, por mais esdrúxulo que ele possa parecer, esse é o exemplo da nossa vida. Nós estamos andando com muletas. E a gente precisa tirar uma. Aí a gente aprende a andar só com uma muleta. Aí a gente tira a segunda. Aí a gente aprende a andar se apoiando. Aí a gente vai tirando essas ajudas, que às vezes não são ajudas, que às vezes são processos que a gente vem construindo ao longo das reencarnações, mas que nos fazem aprender. As imperfeições estão aí, os problemas estão aí porque são oportunidades de aprendizado. Inclusive, uma das coisas que a gente pode começar nesse processo de reforma íntima é vendo os problemas que nós temos como oportunidades. Porque vai depender de quem vê. Se você olhar que essa pandemia é um problema, ela vai ser um problema na tua vida. Agora, se você olhar essa pandemia como uma oportunidade, ela vai ser uma oportunidade. Ou vai ser uma oportunidade de eu me relacionar melhor com a minha família, já que eu vou ter que passar mais tempo com eles mesmo. Eu posso escolher ser uma pessoa intragável, reclamona, e que é um pé no saco. Ou eu posso escolher ser uma pessoa, poxa, eu sei que eu tenho os meus defeitos, mas já que eu tô aqui vivendo dia a dia, tendo que conviver com essas pessoas dia a dia, talvez eu possa tentar me melhorar. Talvez eu possa ir fazendo testes, né? Já que a pessoa não pode sair de perto de mim, eu vou testando. Será que se eu for assim, a pessoa vai gostar? Não deu certo. Então, se eu for desse jeito, será que a pessoa vai gostar? Então, dá pra você ir fazendo testes, já que a pessoa não pode sair de perto mesmo, né? Então, esse é o processo. É você olhar para aquilo. Ou é um problema, ou é uma solução. Ou é uma oportunidade. E não só na pandemia, às vezes uma crise no casamento. Isso é um problema ou é uma oportunidade? É um problema ou, poxa, talvez a gente está tendo esse problema porque a gente não está se entendendo. Porque não está havendo comunicação suficiente. O amor que nós temos não está sendo expressado. Não é um problema. E sim, é uma falta de comunicação. Uma oportunidade para fortalecer o vínculo entre as pessoas. E não só isso, é no trabalho. Será que eu estou tendo um problema no trabalho? Ou eu posso ver isso como uma oportunidade para me melhorar? Porque, novamente, as fontes dos nossos sofrimentos são as nossas imperfeições. Se eu estou tendo um problema no casamento, possivelmente é por questão de ciúme, possivelmente é por questão de orgulho, possivelmente é por questão de egoísmo, que são as minhas imperfeições. E eu tenho que trabalhar nelas para poder refletir isso no outro. Nossa, essa máscara tá difícil. Desculpa mesmo. Desculpa. Mas esse é o processo. Não basta a gente simplesmente cruzar os braços e reclamar e ficar parados na vida. Novamente, nós estamos condenados à felicidade, à evolução e à perfeição. O máximo que a gente bestamente consegue fazer é atrasar o processo. Porque isso vai acontecer. E quanto mais você cruza os braços, se senta e fala não quero, não quero, não quero, mais sofrimento isso vai te acarretar. Então, o meu convite hoje é para que a gente pare, olhe para dentro de nós mesmos.
poxa, o que eu tô sentindo nesse momento? O que eu sinto em relação a essas situações? Essa situação me deixa triste, essa situação me deixa com raiva, essa situação me deixa com ciúme. Por quê? É culpa do outro? Provavelmente não. O que essa situação desperta dentro de mim? E esse é o processo do autoconhecimento. Essa situação desperta, isso desperta ciúme, isso desperta raiva. Então eu tenho que trabalhar dentro de mim. Não necessariamente evitar aquela situação, porque eu não vou conseguir evitar todas as situações.